Então, a gente falou um pouquinho sobre o processo de tomada de decisão dentro de um modelo de racionalidade limitada, né? É aquele modelo onde a gente faz uso, sim, de um sistema mais racional, capaz de pensar logicamente, de refletir, de analisar, de ponderar, mas também a gente sofre influência de um sistema mental mais primitivo, mais ligado às emoções, mais instintivo e mais automático, né? E isso acaba por comprometer algumas decisões, especialmente onde o longo prazo exerce um papel fundamental, como é o caso da Previdência. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande em racionalizar questões onde a consequência da minha escolha vai ser sentida só lá no futuro, né? E nesses casos a gente pode ter uma atuação um pouco maior desse sistema mais automático e mais primitivo, e a gente acaba incorrendo em atalhos mentais, né? Que são formas mais rápidas, mais econômicas da gente chegar a uma conclusão, tomar uma decisão. Como a gente falou muito no caso brasileiro, eu acabei comentando sobre 4 atalhos mentais potenciais, né, do caso brasileiro, que é o comportamento de manada, né? Então, se eu estou muito indeciso sobre um plano de previdência privada, é uma questão que envolve o longo prazo, é uma questão ainda não muito familiar, né? Se a gente for pensar plano de previdência privada, caderneta de poupança, a caderneta de poupança já está muito mais popularizada. A gente tem uma certa reticência, né? E aí a gente vai optar por essa decisão mais rápida e falar, vamos ver o que a maioria está fazendo. E, infelizmente, a gente sabe que a maioria não está tomando nenhuma atitude nesse momento e a gente se sente seguro e confortável de não tomar também, né, nesse sentido. Um segundo atalho importante no caso brasileiro é a autoconfiança excessiva, né? O brasileiro, como eu coloquei, ele é perigosamente otimista em relação ao seu futuro e pessimista em relação ao futuro do país. Então, isso quer dizer que o brasileiro acha que mesmo que o país vá para o buraco, ele ficará de fora porque ele vai dar conta de resolver. Esse é um viés bem brasileiro. O viés do status quo, né, que é uma tendência muito grande da gente manter comportamentos, da gente se repetir, ou então de optar pela opção que está mais fácil, mais à mão. Em relação a comportamento econômico, né, ele foi colocado que o antiproduto da Previdência é o consumo. A gente precisa lembrar que até 20 anos atrás a gente vivia numa situação de hiperinflação, onde adiamento de consumo e planejamento eram 2 coisas impensáveis em relação às questões econômicas. E esse período inflacionário se manteve por um tempo tal que a gente cristalizou esse comportamento de não adiamento e de não planejamento. E vislumbramento de longo prazo, muito menos. Não se conseguia planejar de mês a mês, imagina 30 anos, 60 anos. E antes que a gente conseguisse implementar uma cultura de poupança e de planejamento e de visão de longo prazo, nós tivemos um superaquecimento do mercado e nós começamos a consumir nos moldes americanos, né? Se a renda não funcionava mais como um fator limitador, a gente teve uma oferta de crédito muito grande, o que acaba potencializando esse comportamento imediato, né, e de manutenção do que o brasileiro está acostumado a fazer em relação ao consumo. E, por último, a gente falou um pouquinho sobre a aversão à perda. O papel do consumo hoje, né, ele vai além da aquisição de status, por exemplo. A gente começa a confundir o padrão de consumo com a construção da própria identidade. Então, é aquilo que eu falei, eu preciso ter um telefone móvel que me represente, eu preciso dirigir um carro que me represente, senão eu sou rechaçado, eu sou excluído, eu me sinto muito mal, né? A gente precisa, de alguma forma, começar a difundir a questão da qualidade de vida ligada ao padrão de consumo, sim. Consumir é importante, é gostoso e faz a nossa vida mais fácil. Mas a gente precisa começar a colocar a questão da construção do patrimônio como uma coisa bacana também para a qualidade de vida da gente, né? Então, eu acho que uma educação
que contemple esses fatores também para além da informação, mesmo que de qualidade, mesmo que acessível, é fundamental para que a gente comece um movimento de modificação de comportamento econômico. O conceito de arquitetura de escolhas, na verdade, ele nasce da percepção de que nós somos influenciados até por coisas que nos são imperceptíveis na hora de fazer uma escolha. Então, pela temperatura, pela música, pela cor do ambiente. E a gente, sabendo das coisas que influenciam principalmente esse sistema 1, que é um sistema que não dá conta das questões econômicas e financeiras, a gente pode construir um ambiente que favoreça uma melhor tomada de decisão, mas que não tire o direito de liberdade de escolha. Esse é o fundamento da arquitetura de escolhas. Né? Então, um exemplo clássico na previdência privada é tornar a adesão automática, mas com a opção de opt-out. Eu não quero contribuir, ok. A diferença é que para eu não contribuir, eu preciso ter um trabalhinho, que é ou preencher um formulário, às vezes até dar um clique para sair de aderir para não aderir. Hoje a situação é o inverso. A gente precisa ter um trabalhinho para aderir. E muitas vezes esse trabalhinho, mesmo que seja um clique, ele é fundamental na hora da gente tomar as nossas decisões. A gente precisa levar em conta aquele dado de que 90% dos brasileiros têm uma preocupação. Então, na hora que eu tenho esse trabalhinho para falar não quero aderir, você coloca a pessoa numa situação de desconforto cognitivo. Porque se ela tem essa preocupação admitida e você está facilitando o caminho para que ela tome as providências agora, se por vontade própria ela fala, não, nesse momento eu não quero, ou ela precisa ter uma justificativa muito importante. Às vezes as pessoas realmente não estão com renda disponível naquele momento para formar uma poupança. Né? Isso a gente tem que entender também. Mas se ela dispuser das condições materiais necessárias para efetuar a adesão, é muito provável que ela o faça.